Então vamos lá. Eu vou apresentar a segunda aula para vocês, com os slides, porque na sala de aula eu já apresentei a primeira, certo? Então, a segunda aula de Sociologia é Desenvolvimento da Cidadania, o caos na Inglaterra. Isso, não fica tanta loucura, né? O caos na Inglaterra. Aula 2, né? Vou estar sempre olhando se está gravando a aula, porque tem hora que dá problema também. Então, o conteúdo vai ser a cidadania na Inglaterra, a cidadania no Brasil, a noção de cidadania regulada, os objetivos, analisar o desenvolvimento da cidadania na Inglaterra, segundo Thomas Humphrey, analisar o desenvolvimento da cidadania no Brasil, segundo José Murilo de Carvalho, bom autor esse. Compreender a noção de cidadania regulada em Wandler Guilherme, que é um outro pensador, tá? E aí vamos para a introdução da aula, tá bom? O nome da introdução é Desenvolvimento da Cidadania. E aí a gente viu que na aula anterior, né, a gente tinha abordado o conceito do que é cidadania. Na sala de aula eu falei para vocês, a gente conversou. E na sala de aula a gente conversou sobre isso, que é um conjunto de direitos e deveres que os indivíduos têm, no qual eles têm um vínculo com o Estado, né, com o seu país. E a gente falou também que a cidadania é um fenômeno muito complexo, tem a ver com a história, definido dentro da história, depende do momento, né, do que aconteceu, que a pessoa viveu, depende do tempo, depende do espaço, né, condição histórica, para você dizer o que é um cidadão, né. E aí nessa aula a gente vai abordar a cidadania como ela se desenvolveu mesmo, tá? Comparativamente na Inglaterra e no Brasil, comparando os dois países. E vamos usar os dois autores, que é o Marshall, Thomas Marshall, e o Murilo de Carvalho, brasileiro. A obra do Marshall que a gente vai usar chama-se Cidadania, Status e Classe Social. Essa obra é de 1950. Ele vai analisar a experiência inglesa, como que era a cidadania na Inglaterra. Deixa eu ver se melhora se eu colocar aqui. Como era a cidadania na Inglaterra. Ele define a cidadania como um status concedido àqueles que são membros integrais de uma comunidade. A gente já falou na sala, né? Então, cidadania tem a ver com o status que você tem de cidadão enquanto membro daquela sociedade, daquele grupo. E a gente precisa sempre pensar na cidadania numa noção política, tá, gente? Você faz parte de um Estado, o Estado é um ente organizado politicamente para governar um país. Então, tem a ver com política, tá? Todos os que possuem esse status, os cidadãos, compartilham os mesmos direitos e obrigações, um sistema de igualdade jurídica. Então, perante a lei, nós somos cidadãos, nós temos os mesmos direitos, os mesmos deveres. Então, esse é o status que ele fala. Deixa eu olhar se está gravando aqui. Está gravando. Certo. A cidadania no caso inglês, como foi na Inglaterra. A Revolução Inglesa, que é a chamada Revolução Gloriosa também, foi um movimento político e social que teve o seu início e fim, né, entre 1640 e 1688, né, então século XVII. E teve pôs fim no absolutismo, que era um tipo de governo que tinha naquele período, entre aqueles séculos, onde você tinha uma monarquia que era uma monarquia absolutista, né? Todos os poderes e todas as determinações políticas na sociedade estavam na mão do poder do governo, que era o rei, tá? Então, era o absolutismo, era a realeza quem decidia todos os rumos da sociedade, não existia votação para nada, né? Não tinha participação de igualdade dentro de como uma democracia, como a gente conhece hoje. E eles implementaram lá, né, não deixaram a monarquia, continuaram com a monarquia, mas uma monarquia parlamentar. O que é o parlamento? O parlamento são o que a gente chama o grupo de parlamentares, que são os deputados, né, os legisladores, que é um regime no qual o soberano está submetido ao parlamento. Então, no caso, o primeiro-ministro, né, e a realeza está submetido às votações do parlamento, que são os deputados, né, que criam, reajustam e excluem leis.
Regime no qual o soberano está submetido ao parlamento, constituído por representantes do povo. Então, quem é o parlamento? São os deputados que são votados pelo povo, são eleitos pelo povo. Mais o primeiro-ministro, né, que é o líder dos deputados. Esse sistema engendrou perante a lei processo de transformação na sociedade inglesa por mais liberdades e igualdade aos ingleses. Então, com esse sistema, a gente tem uma noção maior de liberdade e igualdade, né, de liberdade e igualdade política, de participação nas decisões políticas do país. Isso aconteceu, sobretudo, a partir do século XVIII, né, 1700 e alguma coisa. É nesse período que são desenvolvidos os direitos civis, que, segundo o próprio Marshall, né, a gente tem três tipos de direitos, né, civis, políticos e sociais. Os civis são normalmente os que desenvolvem primeiro, porque são os primordiais para a vida em sociedade. Então, ele fala que são a base, né, para construir a sociedade, para construir a cidadania. A sociedade não, a cidadania, né? Principalmente a cidadania inglesa, no que ele está falando aqui, já que ele está falando da Inglaterra, que ocorre de forma lenta e progressiva ao longo de 3 séculos. Então, eles vão se arrastando aí 3 séculos até concluir realmente o que é esse sentido de cidadania na Inglaterra, né? Cidadania e esses direitos civis, principalmente os direitos civis. Ainda no caso inglês, né, no século XVIII, né, já 1700, meio de 1700, em primeiro lugar, foram desenvolvidos os direitos civis, abrangendo, nessa época, principalmente as classes capitalistas. Então, os comerciantes da época, que eram os chamados capitalistas, que estão surgindo, os grandes empresários, né, eram os empresários, proprietários de terra, os donos de meios de produção em geral, né, os donos das fábricas, das indústrias, né, dos setores de produção. E esses, sim, foram os que tiveram o primeiro acesso, né? Essa classe foi quem ajudou a desenvolver e teve o primeiro acesso a esse direito. No século XIX, já em 1800, né, a partir das liberdades civis, que foram os direitos civis conquistados, foi possível ao povo, sobretudo, a classe trabalhadora, a grande massa, reivindicar direitos políticos, como participação no voto, a participação no governo do país e as decisões políticas. Então, a partir do século XIX é que você começa a ter os movimentos, né, em massa dos trabalhadores para participar politicamente das decisões do país. Então, agora a gente está falando de direitos políticos, né, que começam a ser conquistados no século XIX. Já no século XX, 1900, a gente vai ter a maior participação política da classe trabalhadora e cada vez ela se organizando mais, ela começa a expandir esses direitos, né, os direitos sociais, que é o terceiro tipo de direito que a gente tem, que é os direitos sociais. E isso foi resultado da mobilização dessa classe e dessas reivindicações dos trabalhadores, tá? A gente vai ter um pouco mais adiante, explicação sobre o que são esses direitos, tá bom? Então, a partir dele, então, do Marshall, né, tornou-se costume desdobrar a cidadania, né, tentar entender a cidadania em direitos civis, políticos e sociais. Ele que vai determinar, não só ele, mas ele começa a desenvolver melhor e sistematizar essa ideia de que o direito ele é dividido em 3, né? E normalmente ele ocorre em momentos diferentes, dependendo da sociedade, eles vão se desenvolvendo em momentos diferentes. Mas são 3, né? Os principais, esse leque de direitos. Cidadãos incompletos seria para ele, né, os que possuem apenas alguns desses direitos. Quem não tem todos os direitos plenamente cumpridos são cidadãos incompletos. Os que não se beneficiam de nenhum dos direitos seriam não cidadãos. Desculpa, então aquele que não tem direito a nada, nem direito civil, nem político, nem social, é um não cidadão. Deixa eu tomar minha água aqui, peraí. Certo. Então vamos lá. Direito civil. O que é o direito civil? Que todos nós temos aqui no Brasil, né? E lá na Inglaterra também. É o direito à vida, é o principal, né? Você não pode ser morto Você não pode ser morto por ninguém, né? É um direito à vida, você tem direito de viver. É inalienável esse direito, né? É o direito à liberdade de ir e vir, que é você poder se locomover no mundo, na sociedade, apesar que a gente tem fronteiras hoje em dia que nos impedem disso, né? Você tem toda uma burocracia para você entrar num outro país, etc. Você migrar e imigrar. O direito de crença, né? Você professar uma fé, todos nós temos. Toda a sociedade dita, né, democrática, que tem um Estado, um governo organizado, ele deve preservar por esse direito. Liberdade de pensamento, que é de pensar por si só, né, não ser obrigado a reproduzir ideias dos outros.
de escolher o trabalho e outros direitos também. Esses são os direitos civis, os primordiais, tá? Quais são os direitos políticos? Que é aquele que na Inglaterra começam a ser conquistados a partir do século XIX. Direito de participar do governo, né? Ou seja, você se candidatar a algum cargo, né? E do processo político, em geral, na sociedade. Direito de associação em sindicato, né? Em organização de moradores, enfim, todo tipo de em ONGs, você tem o direito de se associar, de votar em eleições, principalmente, né, decidir os rumos do seu país através do voto, né, que aí é a eleição indireta, né, você elege pessoas para te representar. Os direitos sociais, que são aqueles que começam a ser conquistados a partir do do século XX, né, que é o direito à saúde, ao trabalho, à educação, por exemplo, carteira assinada. Quem começa a exigir esse direito, né, e a tentar conquistar isso são a classe trabalhadora do século XIX, né, final do XVIII, ali começo do XIX, que começa a exigir os seus direitos trabalhistas, né. Direito a estudar, que é direito à educação, isso já é um direito social, né, por muito tempo nem todo mundo teve acesso à educação gratuita, estou falando, né. Ou seja, as condições materiais que permitem uma vida digna e segura. Isso são os direitos sociais, aquelas condições que você precisa para ter uma vida digna, o mínimo para sobreviver. Cidadania na lógica inglesa, né? Que os ingleses entendem. Cidadania inglesa foi desenvolvida em uma sequência cronológica no tempo, né? E lógica também de criação de direitos. As liberdades associadas aos direitos civis, como de pensamento, expressão, essas possibilitaram os ingleses em reivindicar o direito de votar e de participar do governo do seu país. Então, primeiro você tem as liberdades civis, né, que é os direitos civis, e aí a partir daí você começa a ter acesso à reivindicação, né, dos direitos políticos. E a conquista desses direitos políticos é através da classe trabalhadora, que vai conseguir participar e usufruir do processo político e eleger os representantes por meio do Partido Trabalhista. Dos partidos trabalhistas. Na Inglaterra, eles colocaram aqui como Partido Trabalhista, eu estou falando da Inglaterra, tá? Com maior organização e participação política, os trabalhadores puderam lutar por melhorias de condições de vida, como os direitos sociais. A partir disso, as conquistas de direitos políticos, inclusive a própria classe trabalhadora participando da política como deputado, né? Participando como governo mesmo, começa a exigir esses direitos sociais. Então, a cidadania é um processo político de conquista e criação de direitos, segundo Marshall. Não sei se vocês conseguirem entender essa parte, tá? Para ele é isso, cidadania se resume a um status, né, que as pessoas têm por fazer parte de uma sociedade, e esse status lhe permite ter direitos e obrigações, ou deveres, tá? E a cidadania é exatamente esse processo, é a criação, né, esse processo político que cria esses direitos de conquista e criação, né? E manutenção também. E aí, a aula vai para o Brasil, né? No Brasil. Será que a cidadania seguiu a mesma lógica inglesa, o mesmo desencadeamento, né? Primeiro direitos civis, depois política, depois social? Aí a gente vai fazer uma análise a partir de agora dessa situação.